Olá, este é o segundo vídeo sobre medidas preventivas. Conforme eu já falei no primeiro, este assunto é relevante, porque essas medidas, que são consenso na comunidade científica do mundo inteiro, são fundamentais na prevenção da Covid-19 e também para estabelecer novos padrões comportamentais na sociedade como um todo. Por definição, uma epidemia é um surto inesperado de uma doença transmissível. Chama-se pandemia quando atinge escala global, como a Covid-19. Em qualquer dos casos, é necessário tomar medidas para conter a transmissão, e isso tem três finalidades: diminuir a transmissão, o contágio e a disseminação da doença. Diminuir o número de infectados, doentes e vítimas fatais, e impedir a saturação dos serviços de atendimento médico. O Comitê Internacional da Taxonomia dos Vírus deu a este novo coronavírus o nome de SARS-CoV-2, e a doença que ele causa chama-se Covid-19, Coronavirus Disease, surgida em 2019, e é uma doença do sistema respiratório. Seu índice de contaminação é alto. É feito através das gotículas da respiração, espirro ou tosse, e as mãos acabam sendo o maior vetor. Não é considerado uma transmissão airborne, ou seja, transmitida pelo ar, porque não fica em suspensão, como é o caso do sarampo, da tuberculose e da rubéola. Entretanto, as gotículas vêm pelo ar, sim. As medidas de contenção e mitigação dessa doença já são bem conhecidas, mas merecem ser esclarecidas como medida puramente pedagógica. Por isso, vou fazer aqui um resumo. Primeiro, internação. É o que se faz com o indivíduo doente para ser tratado e para evitar que ele transmita a doença para outros. Por se tratar de uma doença nova, não conhecemos com exatidão as estatísticas, nem sabemos quantas pessoas estariam realmente infectadas, considerando que a maioria não apresenta nem apresentará sintomas. Mas estima-se que a cada 100 infectados, 80 serão casos leves, sem sintomas ou com sintomas brandos. 10 serão severos, com sintomas mais intensos, sendo que a metade deles pode vir a precisar de internação. Os casos graves serão em torno de 10, cerca da metade precisando de UTI, com o uso do respirador. A média do internamento, que ocorre por o paciente apresentar insuficiência respiratória aguda grave, é de 3 semanas. Para estes pacientes, a doença causa muito sofrimento e eles passam a maior parte deste tempo sedados. A mortalidade do Covid-19 em nosso país está em torno de 3%, com grandes variações em função da idade e da região. Isso não é pouco, considerando o tamanho da epidemia, infelizmente. Segundo, quarentena. É a reclusão de um indivíduo suspeito de ter contraído a doença. Ele não apresenta sintomas, mas pode ter o vírus e, neste caso, estará transmitindo. No caso da Covid-19, a duração da quarentena é de 14 dias, que é o tempo de incubação do vírus, de mais ou menos 5 dias, acrescido do tempo de aparecimento dos sintomas. Esta é a pessoa que tem que ficar isolada, mesmo dentro de sua casa, para não transmitir para seus familiares. Ela deve receber alimento e manter-se sozinha mesmo. É difícil, mas não é por muito tempo. Terceiro, isolamento. É o que se propõe para a população em geral, através da orientação "fique em casa", tão defendida pelas autoridades de saúde, pelos médicos em geral e pelas pessoas de bom senso. A finalidade é diminuir o risco de entrar em contato com pessoas contaminadas saudáveis, ou seja, aquelas que têm o vírus, mas que não desenvolveram sintomas e que estão circulando por aí e que não sabemos quantos são. O isolamento é a medida de escolha das autoridades da saúde,
que propõe um relaxamento gradual a partir do momento em que a curva de contaminação estiver baixando. E isso já está acontecendo em muitos países, em que a curva já está descendo. Mas se a curva voltar a subir, um novo período de isolamento será imposto. E quarto, lockdown. Esta é a versão mais rígida do isolamento social. É imposta quando a contaminação estiver muito alta. As autoridades podem ordenar ação policial para evitar ao máximo a circulação de pessoas durante algum tempo. É o que foi feito na região de Wuhan, na China, em alguns lugares da Itália, em Nova York e, até o começo de maio, em cerca de 20 cidades do Brasil e em vários estados. Quando as pessoas não entendem a gravidade e não colaboram e se expõem ao risco, o lockdown é a solução. Trata-se de um remédio amargo a ser tomado. Estas são as medidas mais fortes. No próximo vídeo, vamos ver o que se pode fazer em direção à flexibilização do isolamento. Obrigado e até breve.